Olha, eu não sei se eu devia pregar mais, porque eu gostei de ver os jovens pregando, amém? Esses testemunhos jovens assim mexem comigo, sabe? E a gente precisa ter mais testemunhos da nossa juventude. Mas eu nunca levantei para pregar 9h30 da noite, não. A menos que fosse uma vigília, não é? Então, hoje eu assim, ou ligaram. Poxa, eu estava tão feliz que não estava ligado. Agora ligaram. Eu vou tentar hoje, pelo horário, ficar dentro dos 50 aqui desse screen, se o Senhor me ajudar, é claro. O nosso tema nessa noite fala a respeito do poder transformador de Deus na nossa vida. Meus queridos, não é suficiente ser adventista. É preciso ser um adventista feliz. Não é suficiente ser jovem adventista. É preciso ser um jovem adventista feliz. O nosso texto-tema é muito poderoso. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se vocês, essa noite, eu quero falar a respeito do que está em amarelo ali. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É uma transformação que precisa ser feita em nossa vida. A nossa maior necessidade hoje, como jovens adventistas, é do poder de Deus na nossa vida. É do poder do alto na nossa vida. Se nós queremos transformar o mundo do avesso, nós precisamos transformar a nós mesmos primeiro. E nossa vida religiosa tem se transformado em uma formalidade. Eu sou adventista desde que eu nasci. E eu não sei quanto tempo você tem de adventista, mas a minha pergunta para você, meu jovem, é a seguinte: você já sentiu esse poder de Deus na sua vida? Você já sentiu esse poder que a Bíblia fala? Um poder transformador, um poder que toma conta da sua vida e você não pode se conter. Você não pode se conter. Há uma coisa dentro de você que cresce e que faz você se tornar uma luz iluminando o caminho das pessoas, amando as pessoas, tendo compaixão das pessoas, ajudando as pessoas, servindo as pessoas. É um poder especial que é inerente, ele não pertence a você, ele vem de Deus, entra na sua vida e faz de você um vaso tremendo nas mãos de Deus. É esse poder que nós estamos faltando. Vocês sabem que às vezes eu ligo a televisão e vejo essas religiões do evangelho da prosperidade, aí esses pregadores, e eu vejo aqueles auditórios lotados de gente, e as pessoas chorando, e parece que há um fogo, e eles fazem curas e fazem milagres, e eles cantam, e aquilo tem um fogo, e eu olho para aquela coisa toda e eu digo assim: mas Senhor, qual é o dia que vai mesmo acontecer o fogo verdadeiro? Qual é o dia que a gente vai ver mesmo a chama do poder de Deus ser derramada nessa igreja e ela vai ser abalada e as pessoas vão falar línguas e a gente vai ver o evangelho quebrando barreiras e a gente vai ver a glória do Senhor resplandecendo? Mas quando eu estou falando línguas aqui, são línguas verdadeiras, hein? Vocês não vão me entender errado, não. São línguas para pregar o evangelho. O Espírito de Deus precisa ser derramado sobre a igreja. O Espírito de Deus precisa ser derramado sobre a juventude. Nós precisamos sair dessa formalidade que nós estamos aqui. Dessa formalidade que a gente tem semanalmente da nossa vida cristã. Nós estamos vivendo em uma zona de conforto chamada igreja. E a nossa espiritualidade não tem crescido, e a transformação necessária para ser uma luz para o mundo, para trazer o mundo do avesso, não tem sido alcançada. Talvez você fique pensando assim: mas olha, pastor, trazer o mundo do avesso, não sei quem foi que inventou esse negócio aí, mas eu não sei se a pessoa que inventou isso estava pensando mesmo que a gente ia fazer o mundo todo sair do avesso. Mas eu não entendi o tema dessa maneira, não. Eu entendi o tema um pouco diferente. Por exemplo, quando ele disse assim, trazer o mundo do avesso é o meu mundo. Não é o mundo, não. Não é o mundo todo, não. É o meu mundo.
Aonde é que eu estou, aonde é que eu vou, onde está a minha presença. É esse mundo que está ao meu redor que eu preciso tirar do avesso. Talvez você se sentiu desanimado, falou assim, nossa, ninguém vai tirar o mundo do avesso, porque o mundo está de cabeça para baixo. Mas Deus quer usar você para que você tire o mundo que você vive do avesso. É na escola, é no trabalho, é na igreja, é onde você for. É o seu mundo, o mundo que, a sua esfera do seu mundo, que você precisa ser uma luz e fazer ele sair do avesso. Mas para alcançar esse objetivo, nós precisamos desse poder que vem de Deus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. A zona de conforto ela é muito boa. Nós vamos à igreja, nós damos as nossas ofertas, nós cantamos, nós fazemos algum trabalho missionário e a gente fica nesses entretantos. E a gente não sente realmente o poder de Deus ser derramado. Nós temos que sair da zona de conforto. Deus vai fazer milagres na sua vida, mas Ele só vai fazer milagres na sua vida quando você sair da sua zona de conforto. Quando você deixar a zona de conforto. Essa é uma das razões porque eu realmente gosto de estar no campo missionário. Porque eu nunca vi as minhas orações sendo respondidas de uma maneira tão poderosa em momentos cruciais que Deus tinha que responder a minha oração. Porque se Deus não tivesse respondido a minha oração, eu não estaria aqui pregando para vocês. Talvez eu estivesse numa sepultura. Há momentos cruciais na vida que você clama e Deus responde. E esse poder, nós precisamos buscar esse poder. Às vezes eu penso que nós estamos acomodados. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos receber essa bênção. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós não temos o poder para ser transformados por nós mesmos. Talvez você diz assim, eu já ouvi falar nesse poder, mas aonde está esse poder? Os apóstolos ouviram esse poder. Às vezes eu olho, por exemplo, para Pedro, né? Quando ele entrou, Pedro era meio atrevido, né? Quando o pessoal veio prender Jesus, ele tinha dito para Jesus, olha, ninguém vai te matar porque eu vou te defender. Pedro falou isso. E aí apareceu a guarda do templo e Judas com aquele beijinho e tal. E ele disse, o quê? Ninguém vai levar meu mestre. Não, ele pegou a espada assim e foi para cima e ele cortou o quê? Mas vocês acham mesmo que ele queria cortar a orelha? O cara tinha uma pontaria muito boa para cortar só a orelha, né? O cara queria cortar o quê? Era o pescoço. O servo do sumo sacerdote tirou o pescoço e passou a orelha. Mas a espada era para pegar ela no pescoço mesmo. Aí eu vejo esse machão Pedro lá com a espada e daqui a pouco ele começa seguindo Jesus. Os outros tudo eram os calça frouxa, correram tudo, se esconderam. Mas aí Pedro falou assim, não, Jesus fez aquele milagre. Eu acho que Pedro falou, meu pai, o que é que está acontecendo aqui? Jesus abaixou, pegou a orelha do cara, botou de volta e a orelha ficou curada. Foi um dos últimos milagres de Jesus. Aí Pedro falou, nossa, mas Jesus disse, Pedro, não é essa guerra que eu vim lutar. Não é essa guerra que eu vim lutar. E Pedro foi seguindo Jesus. Quando ele estava lá do lado de Jesus, mas chegou a hora dele mostrar que ele era um machão mesmo, né? A pastora lá falou, olha, você também é do deles. Você é seguidor. Ele falou, nunca vi. Nem conheço. Eu não sei qual é o evangelista que fala, mas tem um evangelista que fala que quando a terceira mulher chegou lá e falou para ele, você também é do deles, ele disse que ele saiu praguejando. A palavra é essa, praguejando. Pouco tempo depois, a gente vê Pedro entrando no templo e dizendo assim, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Toma a tua cama, levanta e o quê? Ó glória. Ó glória. Esse é o poder que eu estou falando. Olha para Pedro negando Jesus e olha para Pedro agora mandando o coxo se levantar. Esse é o poder que nós estamos precisando. Mas nós precisamos entender que esse poder nós não podemos adquirir por nós mesmos. Há pessoas que estão há anos dentro da igreja vivendo a verdade, tendo conhecimento de Deus e das coisas de Deus, mas não tem esse poder. E olha, eu vou ser honesto para vocês, eu estou cansado dessa vida de adventista. Eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver os milagres de Deus.
Eu quero ver o coxo andar. Agora, Deus não faz milagre também para fazer popularidade. Deus não é assim, não. Deus está fazendo milagres hoje onde é preciso acontecer milagres. Eu vou contar um milagre que Deus fez na minha vida. Por exemplo, outro dia eu peguei umas 5 Bíblias em árabes e botei dentro da minha bolsa, da minha mala. E eu fui entrar num país aí do meu território. E aí eu levei naquela bolsa, naquela mala, chegou lá minha esposa minha e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu sei que há pessoas precisando desse livro lá. E eu preciso entrar. Haviam pedido para mim esse livro. E esses países é assim, quando você vai sair do aeroporto, tudo tem que passar naquela máquina que vê tudo, né? Sabe qual é a máquina que eu estou falando? Sabe qual é, né? Aquela máquina que vê tudo, tem que passar. Tudo, só não passa você por dentro, mas o resto tem que passar tudo. Então, quando chegou nessa hora, eu vinha com as minhas 2 malinhas e a minha esposa com a mala dela, e aí eu botei a minha sacola que está nas costas, eu botei a bolsa da minha esposa e fui botando, e eu falei assim, eu vou deixar essa malinha por último, porque se der encrenca, eu vou ficar por aqui mesmo, né? E quando eu fui botar a minha mala, aí a policial que estava lá olhando assim, falou, senhor, esse aí não precisa não, pode levar. Amém? Agora ficou melhor. Um fiel disse amém ali no meio da congregação toda. Tem um fiel dizendo amém ali. Louvado seja Deus que tem um aí ainda dos 300. Meus queridos, nós estamos dentro da igreja, mas a gente está sem esse poder. Eu olho para os feitos da igreja apostólica, eu olho para o ministério do apóstolo São Paulo, açoitado, apanhando, ia lá na frente das autoridades, subia para pregar, um homem tremendo. Vocês sabem qual era o segredo desse povo que está escrito na Bíblia? Era o poder de Deus, era o Espírito de Deus que era derramado sobre ele. É isso que a juventude de Deus precisa hoje. É esse poder que eu estou procurando. É essa força espiritual que eu quero ver nos jovens de Deus, na igreja de Deus. E não esse feijão com arroz aí de sábado, domingo e quarta-feira. Nós precisamos buscar esse poder. É aqui que está o nosso problema. E muitas vezes nós queremos materializar a nossa fé. E é por isso que a gente faz as boas obras e eu não sei se às vezes a gente quer acalmar a consciência, né? Então a gente faz para Deus isso e faz aquilo, mas na verdade a gente tem medo, né? Eu fico feliz quando eu vejo esses jovens aqui na frente dizendo, não, hoje eu abordei um fulano, outro eu abordei esse cano. Pô, que maravilha esse povo, está batendo nas portas. Não é qualquer um que faz isso não, né? Abordar as pessoas e dialogar com as pessoas na rua, não é? Essa é uma tropa de elite, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço um pregador, que eu não vou dizer o nome dele, porque eu não estou aqui para fazer marketing para ninguém, tá? Mas ele é um pregador que ganha muitas almas. Um dia eu fui conversar com ele, falei, rapaz, como é que você batiza tantas almas? Ele falou, pastor, eu vou te falar uma coisa, cada vez que eu vou fazer uma conferência, eu vou um mês lá na cidade e passo lá 4 dias só orando na cidade. Como assim? Ele falou, eu vou no território que a gente vai botar a tenda da conferência e passo o dia inteiro orando pelas ruas. Eu saio andando pelas ruas onde vai a tenda, vou subindo e descendo, vou orando, vou olhando uma casa, vou olhando outra pessoa. Eu faço 3 dias em oração naquele bairro lá. E vocês sabem o que comecei? A oração tem poder. Agora a gente precisa aprender a orar. Nós precisamos buscar esse poder. Nós precisamos sentir necessidade desse poder. Nós precisamos buscar esse poder. Deus quer nos dar essa força. Nós não podemos materializar a nossa fé. A fé é uma experiência entre você e Deus. A fé é uma coisa pessoal. Vocês sabem qual é o nosso problema como cristãos hoje? É que a nossa experiência espiritual é coletiva. Se não tiver igreja aqui, ninguém mais é adventista.
Se botar você para ir para uma cidade, para estudar numa faculdade, e lá não tiver nenhuma igreja adventista, não tiver ninguém, você vai perder a sua fé. Em 2 minutos você está saindo com seus amigos da faculdade, fazendo o que você quer. Você deixa, porque parece que a gente somos cristãos muletas, né? Nós precisamos da igreja, nós precisamos do pastor. E esse é o nosso problema. Porque o poder vai vir quando há uma relação pessoal entre você e Deus. Quando diariamente você dedica tempo a Deus, quando você decide mesmo ter uma experiência entre você e Deus, é quando as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Nós temos que parar de ser dependentes de sermões de internet. Nós temos que parar de ser dependentes de grandes pregadores, ser dependentes de igreja, ser dependentes de programas musicais, ser dependente dessas coisas e aprender a depender de Deus. No dia que os nossos jovens e a nossa igreja aprender a buscar a Deus e a conhecer a Deus, a experimentar a Deus e a depender de Deus, o poder de Deus vai ser derramado sobre essa igreja. Essa é a nossa necessidade. Há 3 coisas que é mencionado na Bíblia que pode trazer o poder de Deus para a nossa vida. É o estudo da Bíblia, é a oração e é o jejum. São essas 3 coisas. Não importa o que você pensa, o que você acha, Satanás e os seus demônios sabem que essas 3 coisas podem virar o mundo que você vive do avesso. Satanás sabe disso. É por isso que se lê pouco a Bíblia. É por isso que se estuda pouco a Bíblia. É por isso que se ora pouco na nossa igreja. É por isso que se jejua pouco nessa igreja. Se eu pregar aqui 2 horas hoje à noite, e quando eu acabar aqui, vou ser crucificado. Talvez não deixe nem eu pregar amanhã. Pastor, mas se botar um filme aqui que dure 3 horas e o capeta apareça com as coisas maravilhosas dele no filme aqui, ninguém vai dormir. Porque a natureza carnal ela é tendenciosa, a carne ela vai contra o espírito. É por isso que a gente tem dificuldade de sentir o poder de Deus na nossa vida. Porque a carne e o espírito elas estão contra um ao outro. Mas Deus vem até nós nessa convenção, aos jovens portugueses, e diz: sede transformados pelo poder. Mas onde é que está esse poder? Nós temos que buscar esse poder. Nós podemos não gostar de estudar a Bíblia, de orar e jejuar, mas precisamos fazer isso. Alcançar essa experiência de transformação tem a ver com disciplina, não com querer. Não existe outro caminho para receber o poder se não for através do estudo da Bíblia, da oração e do jejum. Agora, quem é que está jejuando? Quem é que está jejuando? Quem é que está orando aqui 2 horas de oração por dia? Quem é que está estudando 2 horas de Bíblia por dia? Não estou falando de ler a Bíblia, não. Eu já fiz isso. Eu já li a Bíblia e leio de manhã, quando chega meio-dia, não sei, nem lembro o que eu li. Se fizer alguma pergunta do capítulo que eu li, eu nem me lembro. Aliás, a lição, estudei de manhã, acho que nem me lembro mais qual é o título da lição. Se nós temos que estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é diferente, você tem que ir fundo dentro da Bíblia. Sem dizer o que Deus está me dizendo. Deus diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bem, esse é o verso que Deus está falando. Bem, o que é que Deus está querendo dizer para quando ele diz assim: eu entrego o meu caminho ao Senhor? Como é que eu posso confiar no Senhor? Como é que eu posso deixar Deus operar na minha vida? Bem, aqui você já tem um grande conflito para ficar pelo menos umas 2 horas estudando. Porque primeiro você tem que saber qual o caminho que você está caminhando. Segundo, você tem que saber se você pode entregar o teu caminho ao Senhor ou se não pode entregar. De repente os caminhos que você está andando são tão sem vergonha que você não pode dar para o Senhor. Então você não dá. Depois, você vai dizer assim: bem, eu vou entregar o meu caminho ao Senhor, eu vou confiar nele, mas eu confio no Senhor, eu não confio. Eu confio nos euros que eu tenho aqui na minha carteira. Certo? Nisso que eu confio. Se eu não tenho nada na minha carteira, estou perdido hoje. Preciso pedir a alguém precisa me ajudar. Não é? Você tem que ver onde é que está a sua confiança. O que significa realmente confiar em Deus?
Eu garanto para vocês que se vocês começarem a orar por alguma coisa que vocês querem fazer na vida de vocês, que glorifique a Deus, Deus vai dar essa bênção para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar essa bênção. Mas vocês têm que orar por uma coisa que Deus vai fazer na sua vida, que quando Deus fizer essa coisa na sua vida, isso vai glorificar a Deus. Se vocês observarem, estudar a Bíblia, orar e jejuar não é uma coisa muito fácil. Jejum não é parar de ficar sem comer só, não. Quando você jejuar, você tem que ficar 24 horas sem comer, mas você precisa durante aquele dia ter intervalos de oração, porque você fica sem comer para o teu corpo limpar e a sua mente ficar melhor e você poder conectar com Deus e a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então, quando você precisa de uma coisa, de uma bênção especial, você jejua. Mas você jejua e ora. Você jejua e estuda a Bíblia junto. Você faz daquelas 24 horas uma 24 horas especial, onde você para de comer para conectar com Deus. Se você só parar de comer e ficar do mesmo jeito que fica todo dia, por favor, não jejue. Jejuar não é parar de comer. Jejuar é buscar Deus mais intensamente 24 horas. E para isso você para de comer. Então você fica sem comer, o seu metabolismo todo para, o seu estômago não tem nada para processar, o sangue que ia para o estômago processar comida, ele vai todo para o cérebro e você começa a buscar Deus intensamente. Se você orar 2 dias, sua chance aumenta. Se você jejuar 3 dias, a coisa vai ficando melhor. Jesus jejuou 40 e o diabo correu dele. Ah, mas eu com 3 dias já estou desmaiando. Jesus jejuou 40 e não morreu, qual é o teu problema? Se não é na tua cabeça que você ficasse 3 dias sem comer de jejum, você vai morrer. Eu não vou morrer nada. Você ficou com essa furada para você não jejuar. Quando você tem uma necessidade, precisa buscar a Deus, sentir o poder dele na tua vida, que você não tem opção nenhuma, você clama a Deus e busca a Deus. E a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Agora, para você ter uma experiência com Deus, é uma disciplina. Olhem só o que o verso diz: transformados pela renovação do vosso quê? Entendimento. Não é uma coisa que, eu estou sentindo vontade de orar, eu vou. Não, você vai orar. Eu tenho vontade de jejuar. Não, você vai jejuar. Você vai marcar um dia na semana, todo dia para você jejuar. É uma disciplina. Você tem que disciplinar. Todo dia eu vou orar 2 horas. Então você disciplina a orar. É uma disciplina espiritual que começa muito rígida, que começa dura, que vai fazer sofrer, mas que depois de alguns meses vai se tornar uma bênção para a sua vida. Mas é uma disciplina, porque Paulo está dizendo assim: a transformação, ela vem pelo entendimento. É o entendimento que vai fazer você dizer: eu preciso disso, eu preciso estudar a Bíblia todo dia, então eu vou forçar, me disciplinar a estudar a Bíblia. Eu preciso orar mais a Deus, então você vai se disciplinar a orar a Deus todo dia. Você diz assim: eu preciso jejuar, buscar mais a Deus, então você se disciplina a buscar a Deus. Não, se você for esperar você ter vontade de orar e ter vontade de buscar o Senhor, você nunca vai buscar, porque a sua carne, ela luta contra o Espírito, e você alimenta muito mais o Espírito do que a carne, e eu também alimento muito o Espírito do que a carne. E esse alimento vem pelos olhos, vem pelos ouvidos, pelo que a gente escuta. Agora, existe um verso na Bíblia, e é sobre o verso que eu quero pregar hoje à noite, mas eu vou ser rápido. Esse verso está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha que esse para mim é um dos versos mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Se há um verso bíblico que devia estar sublinhado na sua Bíblia e marcado, é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Porque Deus está dizendo assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Aleluia! Que poder tremendo esse verso existe. Olha, se vocês observarem, tem um se no começo e aqui embaixo tem um então. O se, Deus está colocando uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus aqui está falando para você, meu jovem, essa noite.
E ele diz assim: se você se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, agora é o então de Deus. O se é nosso, mas o então é de Deus. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Deus não poderia ser mais claro. Deus diz: se você fizer isso, então Ele vai fazer uma lista do que Ele quer que os filhos dele façam. E aí segue: então eu farei aquilo, e aí declara o que Ele fará. Sendo o clímax: eu sararei da tua terra. Para Deus abençoar você, existem 4 coisas que eu e você precisamos fazer. Nós temos que fazer 4 coisas que Deus está pedindo nesse verso bíblico. E a primeira coisa é o quê? Se meu povo o quê? Se meu povo o quê? Se humilhar. A mensagem diz que nós temos que nos humilhar. Não podemos viver a vida cristã pelos nossos próprios esforços. O ponto-chave aqui é a humildade, uma palavra que eu e você precisamos compreender e aprender. A humilhação que Deus está pedindo aqui é que você submeta o seu ego a Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é você reconhecer a sua condição de pecador, é você reconhecer a sua fragilidade, é você reconhecer que você não tem o poder, é reconhecer que você é um formalista, é que reconhecer que você vem buscando a Deus pelas obras, tentando acalmar uma consciência que talvez já esteja até cauterizada. Deus diz assim: o que você precisa é se humilhar e reconhecer que você não é nada. Você não é nada, você caiu da glória de Deus e você carece da graça dele. Essa é a sua maior necessidade. Você precisa receber essa bênção que Deus quer importar para o seu coração, que você só vai alcançar quando você se humilhar perante Deus. Para trazer o mundo do avesso, nós precisamos aprender a ser humilde. A palavra simplesmente significa dependência de Deus e não do ego. É uma posição difícil para qualquer um de nós, porque nós tendemos a depender de outros fatores materiais e não só de Deus. É por isso que eu digo que quando você sai da sua zona de conforto, você se torna vulnerável. Sabe por quê? Porque a sua vida e a sua segurança, ela fica em risco. Ela fica em risco. Quando você sai da zona de conforto da igreja para testemunhar por Cristo, você entra numa zona perigosa. Você entra numa zona perigosa. Você tem que depender de Deus. Você precisa de Deus para viver. Não tem jeito. E eu posso falar para vocês que por experiência pessoal, eu já senti a mão de Deus dirigindo. Eu gostaria que eu tivesse mais tempo, que eu podia contar umas histórias. Mas se eu tenho que sacrificar algumas coisas da mensagem hoje à noite, vai ser as histórias que eu vou sacrificar. Mas eu conheço, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Ele tem me livrado da morte várias vezes. Outro dia eu estava de férias quando eu trabalhava em Moçambique e eu sentia, durante pelo menos uns 4 meses, aconteceram 4 coisas que eu falei para minha esposa: o diabo está querendo nos matar. Eu falei para ela. Eu falei: quando a gente entrar dentro de um avião, a gente tem que orar 3 vezes mais, porque o diabo está querendo matar a gente, ele pode derrubar um avião desse. Quando a gente entrar dentro do carro para dirigir, vamos orar 4 vezes mais, que eu sei que o diabo está querendo matar a gente. E eu estava certo. Eu estava de férias em Dallas e eu saí com um carro pequenininho de chuva, e era uma autoestrada que tinha 5 pistas. Eu estava do lado de cá, de repente alguém bateu na minha traseira, eu saí rodando assim, os carros foram desviando, finalmente eu bati no paredão do meio assim, e o carro parou na pista do lado de cá, virado de frente. E quando o carro parou, eu falei: graças a Deus. Quando eu acabei de dizer graças a Deus, vinha um caminhão daqueles de 18 rodas, carregado de ferro, e bateu de frente no meu carro assim. E eu estou aqui contando essa história ainda hoje. Glória a Deus, hein? Eu sou daquele sobrevivente que bateu com a jamanta de frente carregada de ferro e está vivo aqui hoje. Não é? E quando eu vi aquele carro vindo, eu olhei para minha esposa e minha filha: segura, porque a pancada vai ser forte agora. Aquele bichão grande vindo assim. E de repente o carro bateu. Quando eu ouvi aquela batida, parecia que eu estava flutuando no oceano assim, né? Eu não senti nada. E de repente o carro parou de novo, né? Porque já estava batido mesmo.
e parou. E aí eu vi o motorista com a cabeça no vidro lá do caminhão. Quando ele desceu, ele estava sangrando aqui, né? E eu olhei assim, peguei minhas pernas, olhei da mulher, eu falei, oi, eu não estou nem com dor no pescoço. O motor do carro era um Nissan Versa, um carrinho pequeno, desses economic car que a gente aluga aí, né? Eu não tinha alugado o carro. O motorzinho dele bateu assim, mas era para o motorzinho entrar aqui dentro assim, né? Mas sabe o que aconteceu? O motorzinho subiu para cima assim, ficou parecendo a pirâmide do Egito assim, ó. E eu tirei foto, eu não mostro porque isso é para a glória do Senhor. Aí eu ficava... O dashboard do carro, não sei como é que chama esse porra, o painel do carro estava intacto. E o motor subiu assim, parecia uma pirâmide. Eu não tive um arranhão. O motorista desceu sangue lá de cima daquele caminhãozão alto carregado de ferro. Quando ele bateu em mim, atrás dele, 5 carros bateram. Um acidente de 6 veículos. E a polícia chegou, olhou assim e falou assim... Mr. Bezerra, o seu Deus deve ser muito forte. Eu não falei nada. Eu falei para ele, glória a Deus, office. Esse é o meu Deus mesmo, né? Quando Deus quer, Ele faz. Mas para Deus fazer, você tem que estar envolvido na guerra, você tem que estar envolvido na batalha. Você tem uma missão, meu jovem. Você tem uma missão. Se você quer ver o poder de Deus na sua vida, saia da sua zona de conforto. Ataque o inimigo em lugar de ser atacado. Já é hora dos jovens de Deus dessa igreja se erguer e fazer frente e atacar as forças do mal. Nós nos recusamos a ser atacados, mas quando nós somos cheios do poder de Deus, somos nós que vamos atacar e colocar as barreiras do diabo abaixo. Pelo poder de Deus, porque nós por nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada. Sabem, meus queridos, se nós queremos realmente trazer o mundo pelo avesso, nós precisamos aprender a ser humilde. Nós precisamos crucificar o nosso ego e permitir que o poder de Deus seja derramado. Eu sei que às vezes isso não é fácil. Mas nós precisamos ser humildes primeiro perante Deus, antes de sermos humildes perante uns aos outros. Eu tenho um temperamento assim muito forte, muito mandão, né? Eu já falei isso para vocês. E a minha mãe então, bota aí o dobrado aí, hein? Bota aí o dobrado aí que vocês vão ver a dona Esmeralda. Está com 93 anos lá, não, 92 agora em julho. É tantos anos que eu estou até perdendo a conta. E ela chega lá, quando eu chego lá, ela olha para mim assim e quer botar ordem na minha vida, viu? Ela pensa que ainda está mandando em mim. Ela bota quente lá em cima de mim. E eu, quando às vezes tomo uma atitude assim meio arrogante com o meu temperamento, né? Minha mulher olha para mim e diz assim, sai daqui, Esmeralda. Eu posso falar agora porque ela viajou agora à noite de volta para casa. Eu estou sozinho, então eu posso falar agora. Sai daqui, Esmeralda. Quando ela fala assim, eu já sei que é o Espírito do Senhor que está mandando uma mensagem. Tem que baixar o facho. Porque o temperamento é agressivo, o temperamento é forte. Não é? O Espírito de Deus às vezes quer usar o irmão, o pai, a mãe, e a gente fica rechaçando, hein? E a gente vai rechaçando. Às vezes é um amigo, às vezes é um pastor da igreja, e a gente vai rechaçando. Jesus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome ora. Nós precisamos aprender a orar como igreja novamente. É importante que nós compreendamos como passar tempo diariamente em oração a sós com Deus. A oração pode causar uma revolução na vida diária do ser humano. A oração pode fazer uma tremenda mudança na sua vida. E meus queridos, antes de ler esse texto de Hebreus 4,16, eu quero dizer uma coisa para você. É um grande engano seu, meu jovem, você pensar que em algum ponto da sua vida espiritual vai decolar e vai ficar lá em cima o tempo todo. Isso não existe. Vocês podem olhar a vida dos grandes homens da Bíblia. Por isso que Abraão foi lá. Abraão, cara de fé, não é? Mas quando ele chegou lá no Egito, que viu
o rei falou, quando ele se apresentou na frente de Abimeleque lá, ele já viu os olhos do homem para a mulher dele. Ele falou, epa, isso não vai dar certo não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Vou ter que contar uma história aqui para proteger a minha esposa. Não é? É a natureza humana, irmãos. Ela é assim, ó, a vida espiritual ela tem assim, tem hora que vai empinando assim, tem hora que vai descendo. A pior coisa do mundo para mim é quando eu sou chamado para pregar, ou fazer um reavivamento, ou fazer uma semana de oração, ou fazer um fim de semana com Deus, e eu estou mal espiritualmente. Nossa, me dá um desespero. Olha, quando eu recebo esse convite, e eu não nego os convites, tá? Só quando não tem como, porque eu sei que Deus é que pede. Mas quando eu estou mal espiritualmente, me dá uma angústia na alma. Sabe quando você sente aquela angústia? E o dia vai chegando e você está angustiado, porque você sabe que a tua vida espiritual está assim, ó. E você tem que botar ela assim. Então a vida espiritual ela é assim, ó. Você vai subindo e descendo. É uma luta. É o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Mas a oração é um elemento chave. É por isso que Paulo diz assim: cheguemos, pois, confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus quer abençoar você, meu jovem. Deus quer derramar a sua bênção sobre você. Seja lá qual for o pecado que você está metido, essa noite eu digo em nome de Jesus, Deus tem poder para vencer esse pecado através de você. Mas você precisa se achegar ao trono da graça. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Eu me lembro de uma vez que eu li um artigo na revista Ministry Today, uma revista americana religiosa para pastores, e lá dizia assim: no dia que você fizer 2 horas de oração por dia, você vai ver o grande poder de Deus na sua vida. Seu dia vai ser poderoso. Mas aí ele dizia assim também: mas também você se prepare, que você vai ver os demônios do diabo correndo atrás de você para te botar abaixo. Mas não te preocupa, que Deus vai cuidar de você. Meu jovem, quanto mais você orar, quanto mais você falar com Deus, mais Ele vai te encher de poder. E às vezes eu penso que o nosso problema é a oração. Porque a gente faz essa... Quantas vezes você ora por dia? Eu oro 5 vezes por dia. Quando eu acordo de manhã, Senhor, obrigado pela noite, pelo novo dia. Obrigado em nome de Jesus, amém. Vai comer, tomar o café da manhã. Senhor, obrigado pela comida. Obrigado em nome de Jesus, amém. Chega a hora do almoço. Senhor, obrigado pela comida em nome de Jesus, amém. Chega de noite, vai jantar. Senhor, obrigado pelo jantar em nome de Jesus, amém. Vai dormir de noite. Senhor, obrigado pelo dia, a noite em nome de Jesus, amém. Quantas vezes? 5 vezes por dia. Você ora nada. Você não ora nada. Você faz uma oração para Deus aí de 5 minutos. Faz um teste com você. Vai sair fora, anda no meio dessa quadra vazia hoje à noite, quando sair daqui de dentro. Tenta falar 10 minutos com Deus ali para ver que com 3 minutos já não sabe mais nem o que falar. Porque a cabeça da gente está cheia, ó, de coisas que não tem nada a ver com Deus. E a natureza, nossa, ela é contra o Espírito. Deus quer derramar o Espírito dele sobre nós. Deus quer encher o nosso coração. Por exemplo, o livro de Salmos é as orações de Davi. Eu adoro os Salmos. Se você decorar os Salmos e for orar eles para Deus, você vai ver que poder vai entrar na tua vida. Você vai ver que bênção vai ser isso. A palavra orar para nós hoje tornou-se um sinônimo de pedir. Quando você quer a mão de Deus movendo as coisas na sua vida, aí você ora intensamente. E outra coisa que eu desafio você, sabe o que é? É você orar sem pedir nada a Deus. Ore 5 minutos, 10 minutos e não peça nada a Deus. A maioria das pessoas não sabe orar se não for pedindo. Se você tirar a petição do mês, você não sabe o que falar para Deus. O que eu vou falar para Deus? Porque tudo que eu oro é pedindo. Isso aí é uma disciplina. Eu outro dia me ajoelhei e falei, não vou pedir nada para Deus. Quando eu dei 10 segundos de coisa, eu já não sabia mal o que falar, já comecei a pedir também. Porque pedir eu sei. Pedir a gente sabe. Mas a oração, meus queridos, não pode ser petição. Não pode ser. Deus, eu não vou falar muito sobre oração, porque o meu sermão de encerramento amanhã é sobre oração. Você vai embora daqui amanhã sabendo como orar diariamente a Deus pela Bíblia. E se você praticar o que você vai aprender amanhã nessa convenção, a partir de amanhã você vai se tornar uma pessoa de oração. E se você se tornar uma pessoa de oração, você vai receber o poder. Porque é pela oração que vem o poder. Agora as coisas não é muito fácil, porque eu também sei, prego até, né, e desafio, mas eu às vezes nem vivo também, né? Por isso que eu falei que a vida é assim, ó, pam, 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 pam. Outro dia alguém estava dizendo assim, só pode pregar o que vive.
Se for assim, eu não vou pregar nada. Quem disse que isso é para pregar o que vive? Quem falou essa história? Isso é uma conversa de Satanás para os pecadores não pregar a verdade. Tem que pregar a verdade, não interessa se vive ou não vive, prega para a congregação e prega para mim também. Aliás, esse sermão de hoje eu estou precisando muito dele. Eu já chorei tanto preparando, mas prometi para mim que não ia chorar aqui na frente da congregação. Se Deus usou uma jumenta e usou tanta coisa, agora não pode usar um pastor para pregar porque a vida dele está desarrumada. Não tem nada a ver. A verdade, ela é a verdade, ela tem que ser pregada. Não interessa se está sendo vivida pelo pregador ou não está vivendo. E se você está incomodado que a vida do pregador não é correta, não é justa, é porque você é daqueles ouvintes que em lugar de escutar a pregação e a mensagem, fica olhando a vida do pregador. Eu já tive esses na minha congregação. Me lembro de um culto de oração que eu fui fazer. Preguei um sermão lindo. Quando acabou o sermão, eu estava na porta cumprimentando as pessoas. E passou o rapazinho, olhou para mim e pastor, você me permite e falou alguma coisa? Eu fui, fala José, qual o problema? Falei, pastor, o arranhado da sua calça, da perna direita, está 2 centímetros maior do que a da perna esquerda. Foi José? Você tem certeza, meu filho? Pastor, quando chegar em casa você pega a fita métrica e você mede, pastor, se a tua calça do lado direito não está 2 centímetros mais alto do que a esquerda. E eu sabia que naquele dia minha sogra tinha dado o abanhado das calças. Eu cheguei em casa e falei, mulher, chama tua mãe aí para ela medir aqui o abanhado das minhas calças. Porque um irmão passou lá na porta e falou que a perna direita está 2 centímetros maior que a da esquerda. E eu estou curioso para saber se está. E nós botamos a fita médica e estava 2 centímetros maior na perna direita. Meus irmãos, Deus é muito misericordioso e a misericórdia dele se renova a cada manhã. Amém? É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã nessa vida desgraçada, enganosa, espiritual que a gente vive. Nessas debilidades e fraquezas que a gente busca muito mais a tecnologia, os telefones, a televisão, a internet e não gasta tempo com aquele que tem o poder para nos fazer grande e poderoso contra o poder das trevas. E eu às vezes me sinto culpado com isso, mas aí eu me lembro da palavra de Jeremias, quando ele diz assim, e as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã para cada um de nós. E eu louvo a Deus por esse Deus. Eu louvo a Deus por esse amor que Ele nos amou. Eu louvo a Deus por essa paciência que Deus tem conosco. É simplesmente maravilhoso. Meus queridos, a oração, ela continua, dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, buscar a minha face. E eu fico pensando assim, o que é que Deus está dizendo para nós quando Ele diz assim, buscar a minha face? Há uma diferença entre buscar a mão de Deus e a face de Deus. Quando você e eu buscamos a face de Deus, nós vamos até a presença dele para estar com ele e não lhe pedir nada. E isso é o quê? E isso é o quê? Quando a gente vai à presença de Deus para estar com ele, diante da face dele, sem pedir nada. O que é isso? Isso é adoração. Adoração tem um papel importante na vida do cristão. Essa é uma parte da nossa vida que a gente está se esquecendo. Essa é uma parte do seu dia a dia que vai comunicar poder e energia espiritual para você sair aí fora quando você vai enfrentar o seu dia. É quando você vai perante a face de Deus e você vai adorá-lo. Eu aprecio muito os muçulmanos. Eles viram para Meca e oram 5 vezes por dia. A gente devia fazer isso também, virado para Jerusalém. Epa, agora eu estou falando besteira. Meus queridos, nós precisamos buscar a face de Deus em adoração.
Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado para fazer um fim de semana com Deus com os jovens da igreja em Boston. E o pastor, bondosamente, ele disse: olha, Deus, você é meu amigo, a gente se conhece tanto, eu queria que você ficasse na minha casa. Eu falei: tá bom, eu fico. Ele falou: tem um quarto lá, meus filhos saíram, estão no colégio, fica lá. E aí eu fui para a casa dele. Eu cheguei no meu voo, atrasou, cheguei quase 1h da manhã. Ele me pegou no aeroporto, trouxe, eu dormi. Quando eram as 8h30 da manhã, eu acordei com alguém cantando uma música. Eu falei: mas que é isso, a música aqui? Quando eu acordei foi que eu percebi que o pastor, ele tocava música, ele era pianista. E ele tinha um tremendo de um teclado no quarto do lado. E ele estava cantando, ele tocava e cantava. E ele ficou 1 hora. E eu falei: caramba, às vezes eu cantava do lado de cada parede, ele cantava do lado de lá, né? Ele não me ouvia, mas eu cantava. Depois eu acordei e falei: olha, vamos tomar um café da manhã, então, como é que sai? Ele falou assim: olha, porque eu acordei com você cantando. Ele falou: oh, desculpe, até me esqueci que você estava aqui. Mas esse é um dos melhores momentos do meu dia. Todo dia eu tenho 1 hora ali no teclado, louvando e adorando a Deus. Eu fiquei impressionado com aquilo lá. Vocês sabem que a Casa Publicadora lá do Brasil lançou agora um negócio que transformou a minha vida. A tecnologia, quando ela vem para ajudar espiritualmente, é uma benção, né? Eles lançaram um app do Inário Adventista que você baixa todas as músicas. E eu agora, toda manhã, quando eu me acordo, eu abro aquele app lá e eu começo a cantar. É a única hora que eu consigo cantar tranquilo, né? Não tem ninguém para me ouvir. Eu consigo pregar bem, mas cantar é outra história. Mas eu fiz um voto com Deus. Toda manhã, quando eu vou cantar 3 hinos do Inário, toda manhã, eu vou cantar esses hinos meditando na letra que eu estou cantando. E aí que eu descobri como as músicas do nosso Inário têm uma mensagem poderosa. Não foi poucas as vezes que eu cantei os hinos no meu tempo cantando e adorando a Deus cada manhã, no meu telefone, no meu tablet. Não foi poucas vezes que a letra tocou fundo no meu coração, que aquela mensagem falava para mim. E o meu hino favorito, que eu canto quase todo dia, é o 192. Não vai olhar agora não, senão você vai perder o resto do sermão. Mas esse aí é a graça. Se você, esse 192, ele é pequenininho assim, ó. É poderoso. Não tem como eu não cantar ele cada manhã e as lágrimas caírem. Porque esse é um hino que fala de que a misericórdia de Deus cobre os nossos pecados. Que a graça dele é maior do que o pecado. Meus queridos, há uma razão porque é importante para nós virmos à presença de Deus com louvor e adoração. Mas é importante primeiro você entender uma coisa. De que a adoração a Deus não muda Deus. Não venha adorar a Deus por causa de querer agradar a Deus. Não. Esse não é o objetivo da adoração. A adoração, ela é feita porque ela não muda Deus, mas ela muda o adorador. É o adorador que recebe o benefício da adoração. Quando Deus diz para buscar a face dele, ele está dizendo para a gente ir à presença dele. Deus nunca será maior do que Ele é, e nossa adoração não acrescenta absolutamente nada a Ele. A adoração muda cada um de nós, e essa é a razão por que nós vimos a sua presença. Quando nós começamos a louvar e adorar o Senhor, nós estamos mudando a nós mesmos e dizendo que o amamos mais afetuosamente e que queremos caminhar perto dele. É por isso que a adoração é importante. Agora, a adoração que eu estou falando aqui agora não é, jovens, a adoração corporativa. A adoração que eu estou falando aqui é a adoração pessoal. E se você não tem durante o seu dia algum momento na sua casa que você vai na face do Senhor e adora Ele na beleza da sua santidade, é bom você começar a fazer isso, porque isso vai fazer uma grande diferença no seu dia. Você pode adorar o Senhor vindo à presença dEle recitando um salmo. Você pode vir à presença do Senhor cantando um cântico novo perante dele, mas a Bíblia está cheia de lugares dizendo que nós precisamos ir à presença do Senhor. É por isso que a mensagem diz assim, que nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos vir à presença dele com amor, com carinho.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face. Está você buscando a face de Deus cada dia? Se o meu povo que se chama pelo meu nome abandonar o quê? O pecado. Lembre-se que Deus está falando para o seu povo, não para pessoas ímpias. Essa oração é para o povo de Deus. E às vezes parece estranho o fato do pecado entrar nessa equação. Se Deus está falando supostamente para os salvos, como é que Ele está falando do pecado dos salvos? Será que os cristãos têm problemas com o pecado? O nosso problema é que nós muitas vezes já não sabemos mais o que é pecado. Pecado para nós é só quando tem um adultério. Pecado para nós é quando o cara está fumando cigarro. Pecado para nós é quando o cara está bebendo. A gente já não sabe mais o que é pecado. As coisas estão começando a ficar tão comuns que quem vai... As pessoas chegam a ver, pastor, isso é pecado, e eu sei lá se isso é pecado ou não é. Tem coisa que é pecado para mim, não é pecado para você. É por isso que a gente estava aqui falando das joias, por exemplo. Às vezes não é só as joias, alguém estava falando para mim aqui dentro, e quando o cara compra um terno de 3.000 euros, oh, I don't know. Ele compra um Rolex. Deus é quem conhece o coração. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa que eu disse aqui no seminário, que ir para o cinema é pecado. Isso aí eu não tenho medo de falar, não. Quando eu era pequeno, a igreja não sabia explicar porque ir para o cinema era pecado. Porque eu cresci assim, ir para o cinema é pecado, não pode ir para o cinema é pecado. Aí depois saiu o fio do cassete e o povo trouxe. O diabo ele é muito esperto. Ele falou assim: bem, a igreja está combatendo os jovens para não ir para o cinema porque é pecado, então eu vou trazer o pecado para dentro da casa dos irmãos, tudinho agora. Aí ele inventou o vídeo cassete, com aqueles tape, né? E eu vibrei, porque eu fui lá, peguei, aluguei, assisti aqueles filmes, tudinho que passava no cinema que eu queria ver, assisti tudinho lá. Depois é que aos pouquinhos eu fui descobrindo que esses vídeos aí realmente... Esses filmes de Hollywood têm uma mensagem atrás de cada um deles. Aos pouquinhos eu fui me convencendo disso. E eu passei um tempo da minha vida que eu já era até pastor. Eu não tinha vontade de ler a Bíblia, não tinha vontade de orar, mas eu assistia 3 filmes por semana. Eu já era pastor. E Deus me perdoe, estou contando aqui porque eu já venci esse pecado. Então eu posso contar. Mas não estou contando para me gloriar não, hein? Só Deus sabe a luta que foi para vencer esse negócio desses filmes de Hollywood. Eu tinha uma filmoteca de 300 filmes e eu era pastor já. Eu estava lá, os meus pecadinhos. E minha congregação não sabia. Mas eu não tinha vontade de orar, não tinha vontade. Quando foi um dia, na minha experiência com Deus, na minha angústia, no meu sofrimento, eu senti o Espírito de Deus dizendo para mim assim: você tem que parar de assistir esse filme. Vou fazer uma experiência. Fique 6 meses sem assistir nenhum filme de Hollywood. E eu tomei essa decisão. Passei 6 meses e não assisti um filme de Hollywood só. Eu não assisti. Posso garantir a vocês. Depois de 3 meses que eu parei de assistir o filme, eu comecei a sentir prazer em ler a Bíblia. Comecei a sentir prazer em fazer oração. Comecei a ter prazer em preparar meus sermões. A mudança tão radical que foi feita na minha área espiritual em relação àqueles filmes, que eu peguei aqueles filmes tudinho e joguei tudo fora. Porque eu sabia que o diabo estava destruindo a minha vida espiritual com aqueles filmes. Então, às vezes a gente não tem a percepção de como é que Satanás está destruindo a nossa vida espiritual. Mas ele vai destruindo a nossa vida espiritual, porque às vezes o pecado ele está dentro da nossa casa. E Deus diz que a gente precisa abandonar o pecado. Deus diz que nós precisamos vencer o pecado. Mas não é pelas nossas próprias forças, mas é pela uma ação espiritual de Deus. E é por isso que eu digo para vocês que não há nenhum de nós que não precise lidar com o pecado, porque o pecado é que está destruindo a espiritualidade. Por exemplo, eu quando era pequeno dizia assim, que o cinema tinha tela grande e que os filmes eram ruins, ninguém conseguia explicar, né? Até que a igreja liberou mesmo, baixou a guarda, agora vai todo mundo para o cinema e está a maior festa no cinema. Mas olha, cinema é pecado, hein? Quando você paga o ingresso para entrar naquela casa de espetáculo, você está financiando a casa. Você está financiando a luz, a eletricidade. Você está financiando aquelas poltronas confortáveis, que um dia pode estar passando até um filme religioso dos 10 mandamentos, mas no outro dia está passando um filme que vai promovendo Satanás, que está blasfemando contra Deus.
vai haver juízo para aqueles jovens cristãos que estão indo ao cinema, pagando ingresso e financiando aquela casa de espetáculo que passa filmes que blasfema contra o nome do nosso Deus. Há irmãos assistindo filmes dentro das suas casas que quando eles ligam a TV e botam aquele DVD lá, eles trazem uma sessão espírita para dentro da casa deles. E às vezes a gente fica se perguntando depois por que o diabo está ganhando dessa guerra. Por que a gente está perdendo a nossa espiritualidade? Eu não vou falar do filme aqui, porque o filme é outra história, ele é ruim também. Mas eu não vou aqui dizer se o filme é bom, aquele é ruim e tal. O cinema é pecado, porque quando você paga o ingresso, você financia aquela casa que blasfema o nome de Deus. E vai ter juízo para isso. Há muitos pecadinhos na nossa vida que a gente não acha mais que é pecado. A gente diz uns palavrões aí pelo meio quando fica nervoso e acha que não é pecado. Isso é muita coisa que a gente acha que não é pecado. Mas Deus está nos chamando para abandonar o pecado. E há um texto na Bíblia que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, meu jovem. A mão do Senhor não está encolhida, não. Ela não está encolhida para que não possa te salvar, amém? A mão do Senhor não está escolhida que não possa salvar ninguém. E a palavra ainda diz assim: nem agravado é o seu ouvido para não poder ouvir as nossas orações. Mas o quê? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que Ele não nos ouça. Essa noite você devia fazer uma avaliação na sua vida e dizer assim: mas que pecado que eu tenho na minha vida? Qual é o meu pecado? Nós precisamos diagnosticar qual é o nosso pecado. A graça de Deus, ela não é limitada a ponto que Ele não possa nos salvar. Nem seus ouvidos são tão pesados e surdos que Deus não possa ouvir o nosso clamor, o nosso desespero e a nossa angústia. Mas muitas vezes são as nossas iniquidades que nos separam de Deus. São os nossos pecados que escondem a face dele de cada um de nós. E essa é a razão porque muitas vezes a gente ora e não vem a resposta. Nós pedimos e pedimos, mas nada acontece. Eu desafio você, meu jovem, essa noite, a quando você orar, você pedir a Deus que mostre a você os seus pecados. Ore por você mesmo. Se ajoelhe e diga: Senhor, mostra-me os meus pecados. Os pecados específicos de comissão e de omissão. O que é que eu quero dizer com comissão e omissão? Pecados de comissão é aquele que você sabe que comete, você sabe que você está fazendo. E os de omissão é aqueles que às vezes você peca e não tem consciência que está pecando. Por exemplo, até hoje à noite você ia para o cinema, muito bom, achando que está pecando. A partir de hoje você vai para o cinema e sabe que está pecando. Então o seu pecado antes era de omissão, hoje ele passou a ser de comissão. Não comissão de igreja, hein, gente? Não comissão de igreja, estou falando de comissão de igreja aqui não. Esse é o problema. Você tem uma namoradinha aí, você fica fazendo sexo com ela. Você já está planejado essa coisa aí. Essa vergonheza toda já está planejada. Você vai lá e faz sexo com ela. E quando você faz isso, você é um traidor igual Judas, porque você está traindo a confiança do pai da menina. Você está confiando, você está traindo. E a menina, a mesma coisa, está traindo a confiança da mãe dela. Existe uma traição semelhante à de Judas. E o fim de Judas foi, ó. Esse é o fim de quem anda por aí fazendo essas coisas. Depois ainda tem a cara de pau de chegar diante dos amigos e de todos vestidos de branco. Branco significa pureza. Branco significa virgindade. Você vai fazer seu casamento, mas entra de rosa, entra de vermelho, de roxo. Mas não entra de branco lá não. Porque branco é virgem. E se entra sem ser virgem, olha, lá em cima está tudo anotado. É assim que funciona. Ah, pastor, você está sendo muito dogmático. Não estou sendo, não. A verdade, ela dói. Não foram poucos jovens que da minha igreja, que eu quando soube desse assunto, chamei os dois e falei, ó, vamos fazer um culto aqui e vamos casar vocês aqui em casa, fazer uma oração. Não tem festa, não tem vestido branco, não tem nada. Ah, pastor, não, você jogou isso na lata do lixo. Quando você desonrou o nome de Deus, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o seu próprio nome. Você teve a coragem de desonrar você mesmo. Isso não é amor, isso é safadeza. Amor é outra coisa. O amor ele respeita, o amor ele espera, o amor ele é sincero, o amor ele é genuíno, o amor ele brota na pureza.
Essa coisa de amor carnal, eros, não. Essa coisa do pecado. E os nossos jovens dentro da igreja estão começando a se entregar a esses prazeres e essas orgias de pecado que está trazendo culpa pelo resto da vida aos filhos de Deus. Meus queridos, já é tempo de buscar a santificação. Já é tempo da gente buscar a Deus. E eu gosto do salmista Davi, quando ele diz assim no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado, e guia-me pelo meu caminho eterno. É sério, que oração linda desse rapaz. E vocês sabem os pecados desse rapaz, hein? Vocês conhecem muito bem o pecado desse moço. Queria a mulher do outro, mandou matar o marido dela, um adúltero. Pensa num cara sem vergonha, tá aí o nome dele é Davi. Mas quando ele tomou consciência da sua natureza pecaminosa, dos seus defeitos, dos seus pecados, ele foi diante de Deus e disse: Senhor, cria em mim um coração puro e bota dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. É desse tipo de perdão, de confissão e de santificação que Deus está precisando na vida dos seus filhos. Nós temos que parar de brincar de religião e fazer um voto de fidelidade a Deus. Nós temos que parar de ficar enganando a nós mesmos e ter mais respeito com a nossa própria pessoa e buscarmos esse poder que Deus quer derramar sobre nós. É por isso que o nosso verso tema diz assim, de que sede transformados pelo poder da vossa mente. Deus tem poder, mas nós precisamos buscar essa vitória. E meus queridos, eu vou dar uma adiantada aqui, porque se deixar eu vou a noite toda. E já tem gente que está dormindo. Eu quero pular aqui alguns slides e eu quero ir agora para a parte que Deus é quem vai fazer. 3 coisas que Deus vai fazer. Nós vimos as 4 coisas que nós temos que fazer. Deus diz assim, se o meu povo fizer o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha face e abandonar os seus maus. Se meu povo fizer isso, agora vem as 3 coisas que Deus vai fazer na sua vida, meu jovem. E eu vou ser rápido aqui, hein? A primeira diz assim, eu ouvirei o quê? Do céu. Eu vejo o céu como a sede do universo, onde os recursos são mantidos. É significante que a primeira promessa que Deus fez é que Ele abrirá a casa de mantimento. Ele não tem que nos pôr em lista de espera, Ele nos atende imediatamente. Tem uma coisa na sua vida que você está precisando da interferência de Deus, que você está precisando da bênção de Deus. Não importa se é material, se é espiritual, você está precisando dessa bênção. Deus vai fazer essa bênção quando você fizer aquelas 4 coisas que Deus está pedindo. Mas sabe o que é maravilhoso? É o quanto Deus tem respondido às nossas orações. Vocês sabem que outro dia eu estava preocupado com esse assunto, porque eu falei assim, eu estava orando por uma coisa que eu queria e eu pedia e não vinha. E eu fiquei 2 anos orando e nada. Eu falei, Senhor, como é? Vai sair ou não vai sair? Estou orando já faz 2 anos. Eu falei assim, Deus não está ouvindo mais as minhas orações, será que eu estou em pecado? Depois eu peguei um papel, uma caneta e falei assim, eu vou anotar todas as coisas que eu pedi a Deus aqui. Quando Ele respondeu, eu vou riscando. Epa, isso aí foi brabo, hein? Sabe o que eu descobri? Que Deus estava respondendo 98% das meus pedidos de oração. Eu falei, gente, eu nem sabia que Deus estava respondendo tanto meus pedidos de oração. Porque quando eu comecei a anotar os pedidos que eu pedi, depois começar a marcar a resposta, quase que 98% Deus estava dizendo. Agora eu fiquei pensando assim, quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei assim, se Deus, sem eu fazer essas 4 coisas que Ele pediu, está respondendo quase todas as minhas orações, o que é que vai acontecer com a minha vida quando eu fizer essas 4 coisas que Deus está pedindo? Vai ser uma vida cheia de glória, vai ser uma vida cheia de poder. Vai ser uma vida transbordando do poder de Deus, alcançando o coração daqueles que estão ao nosso lado. E Deus continua dizendo assim, eu perdoarei o que? O seu pecado. Eu perdoarei o seu pecado. Pecados não confessados roubam do cristão a alegria da salvação.
Por isso Davi disse: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Quando o cristão perde a alegria da salvação, ele não adora bem, ele não caminha bem, ele não trabalha bem, ele não testemunha bem, ele não luta bem. É uma carga pesada sobre ele mesmo e às vezes ele não sabe por quê. A palavra perdoar significa esquecer, erguer, remover, levantar. Tem muita coisa dando errado na sua vida essa noite, meu jovem. Se ajoelhe, faça uma avaliação. Faça um estudo da sua vida essa noite para ver o que está errado. Ore a Deus como Davi. Sonda meu coração, sonda minha alma, Senhor. Mostra o que está errado. E eu gosto da última parte. Que a última parte diz assim: e eu sararei a sua o quê? A sua terra. Deus nos disse o que devemos fazer e que resultará na cura da terra. Mas a indiferença espiritual nos transformou em cristãos superficiais. E mesmo não estando contente, não fazemos nada para mudar nossa vida. Quando Deus diz que Ele vai sarar a terra, Ele está falando do lugar onde os seus pés pisam. É isso que Ele está falando. Do seu lar onde você vive, dos caminhos por onde andamos, do lugar onde trabalhamos, da igreja onde congregamos, da escola onde estudamos, aonde quer que os seus pés vá, é a terra que Deus quer sarar. Oh, glória! Essa é uma vida cheia de glória. Deus diz assim: eu sararei a sua terra. Eu sararei o seu lar, eu sararei a sua escola, eu sararei os problemas que você tem no cotidiano da sua vida. Aonde os seus pés for, essa é a sua terra, e ali a bênção de Deus estará contigo. É por isso que Deus diz assim: eu sararei a tua terra. Meus queridos amados irmãos, a igreja e o cristão do futuro serão pessoas de oração e de quê? E de comunhão. A igreja que vai ser perseguida, a igreja que vai se levantar para defender a verdade do sábado, a igreja que vai fazer frente ao momento mais negro e escuro da história deste mundo, é uma igreja de oração, é uma igreja de comunhão, é uma igreja de poder, é uma igreja triunfante. Eu não sei, meu jovem, se você vai triunfar com essa igreja. Eu não sei se algum ponto da sua jornada, da sua vida, você vai se render, vai se submeter a esse poder que Deus quer te oferecer. Eu não sei quanto tempo mais você vai aguentar essa vida formalista de banco de igreja, sem sentir o poder reavivador de Deus na sua vida. Eu não sei quanto tempo mais você vai aguentar. Mas eu estou cansado disso. Eu nasci nessa igreja. Por 57 anos eu venho sentando esses bancos. E para mim vir aqui cada sábado e ser papa sermão e ouvir música já não é mais suficiente. Eu quero experimentar Deus na minha vida. Eu quero sentir o poder dele na minha vida. E eu sei o custo disso. Eu sei a disciplina que precisa ser feita. E eu penso que esse é o maior desespero espiritual que eu tenho dentro do meu coração. Porque eu sei o que eu tenho que fazer e eu não consigo fazer. Mas essa noite eu quero desafiar você, meu jovem. Não espere a vida passar. Não espere os caminhos escuros deste mundo alcançar você. Faça a sua luz brilhar no teu mundo e você vai tirar ele do avesso. Deixa que a glória do Senhor inunde você e tome a sua vida. E faça de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Deixa que o Senhor sare a tua terra. Não importa o quão profundo você está metido dentro do pecado. Não importa o quanto você olhe para você essa noite e se ache impuro aos olhos de Deus. É hora de despertarmos dessa sonolência espiritual. Se quisermos fazer a obra de Deus, agora é o tempo. A igreja e seus membros precisam despertar dessa monotonia espiritual e fazer frente ao inimigo na última batalha do conflito dos séculos. Só vai vencer quem viver a vida de joelhos. Só vai alcançar a vitória aqueles que desenvolverem na sua vida
uma vida de oração. Eu louvo muito a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida da igreja dele. Eu me lembro de uma vez que eu estava em Moçambique e eu estava dirigindo o meu carro numa área completamente deserta, longe da civilização, 1.500 quilômetros longe da capital. E o asfalto, que já não era mais asfalto, que havia tanto buraco, e minhas pessoas falavam assim: cuidado com esses buracos, que você cair num buraco desse vai quebrar a suspensão do carro. E nesse fim de mundo aqui, quando ela começou a falar isso, eu comecei a pensar assim, dirigir com muito mais cuidado, né? Eu falei assim: eu preciso cuidar aqui. Depois eu comecei a ver as incidências de carro que passava. E eu comecei a perceber que era 1 hora, 1h15 passava um carro. Depois passava mais 1 hora, 1h15. Eu falei: nossa, eu não posso falhar aqui. Mas em algum ponto, dirigindo aquele carro, 1 hora da tarde, o sol quente, temperatura de 43 graus centígrados, um tremendo de um calor úmido, e eu começando a desviar o carro daqueles buracos, subitamente o carro caiu dentro de um buraco e a suspensão quebrou e entrou dentro assim. O carro pendeu, eu consegui arrastar ele até o acostamento da pista contrária e o carro parou. E aquilo me deu uma dor na alma. E a minha esposa não precisou falar nada, né? Ela só olhou para mim assim. E eu desci do carro do lado de fora, tinha uma árvore frondosa assim, dando uma sombra. Eu podia ouvir o zumbido dos gorilas na selva, lá no meio da África, 1.500 quilômetros da capital. E não me lembrava nem a quantos quilômetros atrás eu passei pela última cidade, um vilarejo. E eu fiquei pensando assim: vai ser muito perigoso passar a noite aqui com esse carro quebrado. Não sei se pode vir algum animal, não sei o que vai acontecer. Mas há momentos na vida que você se sente assim, completamente miserável. Você se sente incapacitado. É quando a situação vem e bota você abaixo, e você não sabe o que fazer. E eu me ajoelhei na frente daquele carro. Eu senti uma angústia no coração, porque minha esposa tinha me alertado do perigo. E eu parece que confiei mais em mim do que realmente eu devia. E eu me ajoelhei e orei com algumas lágrimas nos olhos. Eu falei: Senhor, eu não sei como a gente vai sair daqui, mas a gente veio aqui para fazer a Tua obra. Essa obra, Senhor, ela é Tua. Eu percebi que os carros estão passando aqui, cada 1h30 passa um carro. Fazia 15 minutos que tinha passado. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas se há alguma coisa que Tu podes fazer com a minha imprudência, a minha irresponsabilidade, eu peço perdão a Ti, tem misericórdia de mim. Havia uma angústia no meu coração, lágrimas corriam pela minha face quando eu fiz essa oração. Eu estava muito aflito. Minha esposa estava muito preocupada, passar a noite ali, esperar uma ajuda da onde? Como ia consertar aquele carro lá no meio da selva, lá no meio do norte de Moçambique. E quando eu acabei a oração, que eu me levantei, eu vi o barulho de um motor. E eu fiquei olhando para a curva. E a minha esposa disse: Deus respondeu a nossa oração. E aí apareceu deixa eu ver aqui, me faltou a palavra em português aqui agora. É um guincho. Um guincho. Não era um carro, era um guincho. E eu olhei assim, o que é um... eu não sei, é um guincho no Brasil, como é que é? Reboque, obrigado. Que eu estava pensando primeiro em tow truck, em inglês, aí eu tive que vir para o guincho, agora eu vim para o reboque. Mas eu falei para minha esposa: eu não posso acreditar que aqui é um reboque está vindo aqui agora. Nesse fim de mundo, aqui não tem oficina, aqui não tem cidade, aqui não tem nada.
Como é que está vindo esse reboque aqui? E ele parou, desceu e falou: ô senhor, já vi que a sua situação está complicada, né? E eu falei: eu tô muito complicado, sim. Tô muito complicado. E ele falou assim: mas o senhor é um senhor de sorte. Eu falei: por quê? Sei, porque a 25 quilômetros daqui tem uma empresa explorando gás aqui no norte de Moçambique. E ela tem uma frota de veículos aqui, a gente tem uma oficina mecânica aqui. E esse seu carro, a gente tem 3 dele. E eu acho que a gente tem essa sua suspensão lá. Foi naquele fim de mundo, lá no meio do mato. Uma oficina. Um reboque. E eles têm a peça do meu carro. E ele virou o carro, suspendeu. Eu entrei com a minha esposa. 25 quilômetros. Entrou por dentro do mato. Pareceu um acampamento. No canto assim tem uma oficina. O dono da oficina lá, o responsável, veio, ele falou com ele. Botou o carro lá. 4h30 da tarde. A suspensão nova estava no lugar. E eu estava de volta na estrada. E talvez você possa dizer para mim assim: isso foi uma obra do acaso? Talvez isso foi uma obra do acaso. Mas depois que você vive muito tempo nessas regiões de selva, bem isolado da cidade, quando você vê os perigos da vida no mato, quando você conhece a realidade daquele país, daquela região, você começa a perceber que Deus naquele dia fez realmente um grande milagre na minha vida. E às vezes eu penso quantos milagres Deus não está fazendo na sua vida cada dia e você simplesmente não reconhece. Que a mão de Deus está sobre você. De que a mão dele está estendida, meu jovem, para resgatar você. Para salvar você. Deus disse assim: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Apresente-se diante de Deus como um sacrifício vivo, como um corpo santo, agradável. Não vos conformeis com esse mundo. Essa noite eu quero fazer uma oração. Mas eu quero orar por aqueles jovens e por aqueles irmãos que estão travando uma batalha terrível contra o pecado. Aqueles que estão sofrendo a dor que o pecado traz quando o inimigo vem e penetra e se aproveita da nossa fragilidade espiritual. Eu quero orar hoje por esses que estão precisando desse poder transformador. Por esses que estão precisando de um poder especial para resistir ao poder das trevas. Hoje eu quero fazer uma oração especial para você. Talvez Satanás vai lutar contra você aí para você ficar no teu banco, não se levantar. Talvez vai ficar muito feio você vir aqui na frente e dizer que está numa luta renhida contra o pecado na sua vida. Mas essa noite a graça de Deus quer te libertar. E Deus está te convidando para você vir aqui na frente hoje. E você se ajoelhar aqui diante desse altar. Para que você possa receber uma bênção especial para vencer o teu pecado. Se você tiver consciência disso, se levantar e vir aqui na frente. Esse é o primeiro passo para a restauração. E eu louvo a Deus por aqueles que têm a coragem de vir aqui hoje. Eu queria que você se ajoelhasse aqui na frente. Comece a orar agora. Não espere a minha oração. Comece você mesmo a se ajoelhar. Comece a pedir a Deus que sonde o seu coração essa noite. Diga assim: Senhor, sonda o meu coração. Eu quero, Senhor, vencer esse pecado. Eu estou sendo derrotado pelo poder das trevas. Senhor, derrama a tua bênção sobre mim. Tem misericórdia de mim. Há um poder especial que Deus quer derramar na sua vida essa noite. Se você estiver disposto a se humilhar perante Deus essa noite, a buscar orar ao Senhor, a buscar ao Senhor de todo o seu coração, de buscar a face dEle,
de lutar para abandonar os seus pecados, eu tenho certeza de que o Senhor Deus, Ele vai derramar a sua bênção sobre você essa noite. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai perdoar o teu pecado, Ele vai sarar a terra do teu coração. Oh glória! Louvado seja Deus. Abra seu coração a Deus agora. Peça a Ele que toque a sua alma. Se há coisas na sua vida que estão realmente bloqueando o Espírito de Deus, hoje à noite Deus quer te libertar, meu jovem. Hoje à noite Deus quer te fazer livre. Livre em Cristo Jesus. Derrame a sua alma no altar do Altíssimo agora. Eu vou dar alguns segundos para você. E depois eu vou fazer uma oração. Deus onipotente, Pai da eternidade, Príncipe da paz, exaltado, glorificado e bendito seja o teu santo nome. Porque em teu infinito amor por nós, tu mandaste teu Filho para morrer pelos nossos pecados, para pagar a nossa conta de dívida que queria a nossa morte. Mas pelo sacrifício dele nós temos essa esperança de vida eterna. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque um dia tu visitastes a casa do profeta Jeremias e tu inspirastes ele a escrever essa frase linda de conforto, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã por cada um de nós. Obrigado por essa graça. Obrigado por essa graça infinita, de que se nós nos humilharmos e confessarmos os nossos pecados, se nos achegarmos diante da tua face e abandonando os caminhos do mal, de que tu vai nos ouvir, de que tu vai nos perdoar, de que tu vai sarar nossa terra por onde os nossos pés caminhar. Senhor, olha nesse momento para esses filhinhos teus aqui que estão ajoelhados na tua presença. Eles estão envolvidos numa batalha pessoal contra o poder das trevas. Eles estão na tua presença, humilhados, fragilizados, pisados pelo inimigo. Mas essa noite, Senhor Deus, eu sei que o teu poder pode reerguê-los, que a tua glória pode resplandecer no coração deles, que eles possam derrotar o pecado em nome de Jesus. Que eles possam sentir a paz eterna que vem do céu. Que eles possam voltar desta convenção na certeza de que eles precisam começar uma nova vida pessoal contigo, te adorando, te louvando, caminhando contigo, sentindo a presença do teu poder na vida deles. Senhor, nós queremos ser transformados. Nós não queremos ser conformistas, Senhor. Nós queremos ser transformados pelo teu poder. E renova nossa mente para guiar os nossos passos para essa renovação. E eu termino a mensagem dessa noite, porque já é tarde, Senhor. Mas a minha oração é: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor Deus. Amém.